Sejam muito bem-vindos a mais uma aula em parceria com a Associação Brasileira de Hipnose. Eu sou Roberto Botelho, sou professor e mentor de hipnoterapeutas, e hoje eu estou aqui para mais uma aula onde eu vou falar sobre temas específicos de hipnose. E hoje eu vou estar falando especificamente sobre um método que eu criei, que é o método Botelho de ancoragem, né? É difícil eu falar de algo que eu criei especificamente, né? Mas esse tema de hoje vai ser bem interessante, gente. Se você está no YouTube assistindo a gravação dessa aula, eu já te convido a dar um like e a se inscrever aqui, que com certeza vai me ajudar muito. E aí você pode continuar acompanhando as minhas aulas aqui. Bom, gente, como eu acabei de falar, é difícil eu realmente criar algo, né? Eu sou um cara que gosta de juntar conhecimento, então eu estudo um pouco de tudo da hipnose, relaciono os itens, as questões, e por aí vai, né? Eu sou o famoso nerd da hipnose, né? Então, geralmente, eu não crio muitas coisas, mas especificamente isso aqui é algo que eu criei e que, no fim, eu juntei várias questões que eu já tinha visto, que eu já conhecia, para fazer algo melhor, para fazer ancoragem melhor, né? Então, gente, é o seguinte. Hoje eu vou estar... Essa estratégia botelho de ancoragem é um tipo de âncora bem específico, não é qualquer âncora, tá? É uma estratégia que eu utilizo, que eu comecei a utilizar de uma forma espontânea na clínica, quando eu queria dar âncoras de presente para o meu cliente. Aquelas âncoras que você vai dar que ele vai usar na casa dele, na vida dele, fora da clínica. Então, não é aquela âncora que eu faço quando eu estou ali do ladinho dele, para eu ter o controle dos disparos emocionais. Não, é âncora de presente, é o presente hipnótico, né? Bom, eu tenho muito costume de trabalhar com ancoragem, mas geralmente eu trabalho com aquelas âncoras mais conversacionais e por aí vai, âncoras de palavras, expressões e tudo mais. E eu tenho até minhas ressalvas, gente, com relação a essas âncoras que eu fico dando de presente para os meus clientes, porque eu sei que a maioria não usa essas técnicas de psicoeducação que a gente dá para o cliente, né? Mas tem vezes que é essencial a gente presentear o cliente com esse tipo de âncora, e a gente sabe que muitas vezes você vai fazer a ancoragem e a ancoragem não fica, né? Você vai lá, você instala, você faz, você repete, 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 amplifica estado e a âncora não fica bem instalada. O objetivo desse método que eu estou trazendo aqui é facilitar com que essa âncora que eu estou dando de presente, que ela fique bem instalada, que ela dispare fora da clínica e, principalmente, que isso se sustente a longo prazo. Né? Eu acho isso essencial, que você dê uma âncora e isso se sustente depois do atendimento. Então, aí você vai lá, você vai fazer a âncora, e você sabe que não vai ser um mar de rosas. Não vai ser, porque nem todo mundo reage igualzinho, né? E aí a gente tem que ter outras possibilidades para estar atuando com esse tipo de ferramenta. Esse método que eu vou estar passando aqui para vocês, gente, a grande graça é que justamente o processo de disparo da âncora, na verdade, é um processo de instalação de âncora. É estranho isso que eu falei, mas vocês vão entender à medida que a gente for seguindo aqui. Mas já percebam, gente, tenham isso em consciência. A ideia desse método é garantir que a gente vai estar fazendo uma âncora que vai ficar bem instalada, que vai continuar se instalando e vai se manter disparando a longo prazo. Eu quero garantir que ela se sustente e, de preferência, que comece a se generalizar. Então, assim, eu vou falar algumas coisas básicas aqui para vocês. Eu não vou me aprofundar no básico. Por que eu não vou me aprofundar no básico? Porque semana passada eu dei uma aula de ancoragem. Né? Eu dei aquela aula de ancoragem propositalmente. Então, se você está aqui agora, convido você a assistir aquela aula que está gravada, está no YouTube. Pode ir lá assistir, é a última aula antes dessa. Bom, eu falei de condicionamento para vocês naquele encontro. Eu contei as histórias dos cães de Pavlov, né? Vamos lembrar brevemente cães de Pavlov. Pavlov era um fisiologista, ele estava fazendo análise de saliva de cachorros, ele fazia sempre igualzinho. Ele batia o sino, entregava comida, cachorro comia, coletava saliva. Depois de uma série de repetições, ele percebeu que só de bater o sino, os cães já estavam salivando. Teve um processo de associação entre sino bater e saliva sair. Né? Só que saliva é processo inconsciente. Eu não tenho controle da saliva disparando no corpo. Essa associação a gente vai chamar aqui de condicionamento. Depois veio o Watson,
que fez o experimento do pequeno Albert de Watson. O experimento do pequeno Albert é clássico também, né? Ele botava o ratinho, o bebê estava tocando o ratinho, vinha um barulho metálico, pém, o bebê chorava, 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 tirava o ratinho, esperava o bebê se acalmar. Aí eles repetiam isso. Bota o ratinho, o bebê tocou no ratinho, pém, bebê chora, 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 tira o ratinho, espera o bebê se acalmar. Depois de uma série de repetições, só do bebê ver o ratinho, já estava chorando o bebê, né? Então associou ratinho com choro. Tá, passou o tempo, veio a lei de Hebb, veio o LTP, né, o Long Term Potentiation. E o que importa aqui pra gente, galera, basicamente é o seguinte: sempre que a gente tem repetição com estados, emoções, nós vamos estar tendo associações. Então, estou repetindo e tendo estados, uma coisa que é neutra vai passar a disparar algo de forma automatizada, fora da tomada de decisão. Basicamente, essa é a ideia da ancoragem, né? Então, condicionamento é um processo de associação que vai gerar respostas automáticas. E isso vai para isso se automatizar, vai depender sempre da quantidade de repetições e da intensidade do estado que a gente vai estar associando, né? A gente pode chamar de ancoragem, de condicionamento, tanto faz, porque ancoragem é condicionamento. Bom, e aí a gente sabe que não é que eu fui lá e repeti bastante vezes, ou fiz várias vezes algo, que essa âncora vai ficar bem instalada. Qualquer pessoa que já atuou na clínica viu que o mundo não é tão belo assim, gente. Porque cada pessoa reage diferente, né? Então é o seguinte, geralmente, o que vai fazer que uma âncora não fique bem instalada é o quê? Né? O que vai fazer que uma âncora não fique bem instalada, geralmente? Primeiro, pouca repetição. Então, se eu fiz uma, duas, três vezes, pode ser que não fique. Talvez eu precise fazer mais vezes. Segundo, um estado fraco. Sempre que eu estou fazendo ancoragem e que o estado que eu estou criando ele não é muito intenso, a tendência é que isso não se instale ou se instale mal. Tá? Geralmente é um, geralmente é outro. Se eu quero criar uma boa âncora, a preferência é que eu use estados poderosos. Né? Quanto mais poderoso o estado, menos repetição. Lembre-se sempre disso, quem for trabalhar com coragem, tá, gente? Bom, eu acredito que todo mundo que está aqui, que é hipnoterapeuta, já passou por esse processo de estar lá criando uma âncora para o seu cliente e ela não funciona. E é maluco, gente, porque às vezes você faz certo, você disparou um estado poderoso, você repete, 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 você toca, a pessoa não sente. E aí, o que a gente faz? Né? Gente, esse método de hoje, ele ajuda a gente literalmente a lidar com esse tipo de coisa, tá? Então, a ideia aqui é com que o cliente consiga continuar instalando essa âncora sozinho, sem ele perceber que ele está instalando. Basicamente é isso aí. O Isaías, ele acabou de mandar aqui no chat pra gente. Às vezes se instala e pior, a pessoa não usa. Gente, eu vou estar falando sobre isso daqui a pouco, mas isso é padrão. A maior parte das pessoas que a gente vai instalar âncora, infelizmente, elas não vão usar isso na vida real dela. Na verdade, tudo que é psicoeducação, a maioria dos clientes não utiliza. Né? Mas vamos lá, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais disso. Todos os processos hipnóticos, gente, ele vai ter alguns níveis de respostas diferentes. E ele vai envolver dissociações. Hipnose envolve dissociação. Né? O que é dissociação? Dissociação é aquele processo de divisão, onde eu estou aqui consciente e o meu inconsciente está reagindo, está sendo estimulado. Quando eu falo inconsciente aqui, gente, eu estou falando do corpo. Então, hipnose não é ficar inconsciente. Hipnose é eu estar consciente, mas aquilo que eu não tenho controle, que é inconsciente, poder estar ali sendo estimulado ou reagindo de alguma forma. Então, sou eu aqui racional, percebendo, e vindo estados que eu não tenho controle, memórias que eu não lembraria, e por aí vai. O que classifica a hipnose como hipnose é esse processo de dissociação, tá? De divisão entre consciente e inconsciente, se é que a gente pode dizer assim, né? E aí é o seguinte, gente, o objetivo da âncora
é gerar um processo que envolve dissociação. Mas como assim que envolve dissociação? É para eu tocar, o corpo reagir. É isso que a gente quer. Toquei, puf, o corpo dispara o estado. Basicamente é isso aí. E aí todos os fenômenos hipnóticos vão acontecer em níveis de dissociações, né? Eu não vou me aprofundar muito nisso aqui, mas só para pincelar. Se eu dou uma amnésia de nome para alguém, essa pessoa, ela pode decidir não falar o nome. É um processo consciente por conformidade, não está dissociado. Outros casos que vão estar semi-dissociados, eu vou dar sugestão de esquecer o nome. A pessoa sabe o nome, ela vê o nome na mente dela, mas ela não consegue falar. E o processo 100% dissociado seria: eu dou a sugestão de esquecer o nome, ela não lembra o nome e não consegue falar. Né? Então a gente sempre vai ter a pessoa 100% consciente, associada, semi-dissociada e totalmente dissociada, onde a resposta automatizada só acontece. E na ancoragem, gente, isso vai acontecer. Né? Isso vai acontecer. O processo 100% consciente é quando eu toco e não vem nada. Basicamente é isso. Né? Muitas âncoras vão ser assim: você vai tocar e não vai disparar estado. A pessoa pode até agir como se o estado estivesse lá, mas muitas vezes não vai estar. O processo semiconsciente ou processo semidissociado vai ser o quê? É a pessoa que toca na âncora, se lembra da situação que gerou, que cria a âncora, né, a fonte de recurso, e aí, pelo processo ideodinâmico, o recurso é disparado no corpo. Né? Então, eu toco a âncora, imagino, e o corpo reage à imaginação. Essa é a ancoragem semidissociada. Né? E por último, a gente vai ter ali a ancoragem maravilhosa, a ancoragem perfeita, que é o processo 100% dissociado, que seria: eu toco na âncora, o estado já vai ser disparado. Esse, na verdade, é o ideal para a gente como hipnoterapeuta, né? Tocar e o negócio já disparar de forma automatizada. E aí a gente vai ter esses 3 níveis dentro do processo de ancoragem. O que que eu vou estar passando aqui para vocês, que esse método botelho de ancoragem, ele vai servir, gente, para o primeiro e para o segundo caso, especificamente, de uma forma que isso continue sendo instalado, continue sendo estimulado, condicionado, para que mesmo fora da clínica, isso vá se fortalecendo depois da instalação. Então vamos lá, vamos entender um pouco mais esse processo. Gente, quando eu vou criar uma âncora, eu preciso, primeiro de tudo, disparar um estado. Se eu não tenho estado, eu não tenho âncora. O processo de disparo do estado, geralmente, nem sempre, geralmente vai envolver usar a imaginação. Né? Então, eu imagino uma situação onde eu possa ter o recurso, ou eu vou me lembrar de uma situação onde eu tive um estado recurso no meu passado. Então, eu me lembro da situação que eu tive o recurso, me associo a isso e o corpo reage disparando esse recurso. Né? Geralmente, a gente vai estar fazendo o disparo do estado para a criação de âncoras dessa forma. Imagina, o corpo reage, toco no gatilho. Então, a imaginação estimula o processo, gera o processo dinâmico que causa a resposta do corpo. E aí, gente, é o seguinte: não adianta eu usar racionalidade, né? Não adianta eu querer sentir algo ou não sentir algo. A gente não tem controle racional. Não temos controle consciente dos estados do corpo. Uma das leis da hipnose vai dizer que, né, a imaginação é muito mais poderosa do que a tomada de decisão, do que a consciência. A consciência, a linguagem, não define estado. Tá? Estado é inconsciente, são processos um pouco diferentes. Então, se eu quero disparar estado, o que eu vou fazer? Eu vou estimular a imaginação. Então, se eu quero criar uma âncora de local seguro, o que eu vou fazer? Eu vou me lembrar de uma situação de segurança, ou eu vou me imaginar em uma situação segura, num local seguro. A segurança vai ser disparada de forma espontânea a partir disso. Né? Então, é bem simples. Imagino, o corpo reage. Bom, se eu quero me sentir animado, eu vou me lembrar de uma cena do passado onde eu estava animado. Eu vou imaginar uma situação do futuro onde eu estava animado. Mas vamos lembrar que tem um segredinho aqui. Né? Qual que é o segredo? Não é só imaginar. O segredo é: eu preciso me associar. Eu vou imaginar essa situação e vou entrar no corpo na imaginação, como se eu estivesse vendo pelos meus olhos. Vamos lembrar que dissociado é quando eu me vejo e associado é quando eu estou dentro do corpo na imaginação.
Esse ponto aqui é o ponto em que a maior parte das pessoas vão falhar na hora de disparar estado, né? Elas só vão estimular a imaginação, mas não vão estar se associando à representação. Dissociado, de fato, pode disparar estado, mas é mais difícil e nem sempre é como a gente quer. Não vou me aprofundar muito nisso aqui nessa aula aqui, gente. Mas vamos lá. Uh, o processo de condicionamento, ele sempre vai envolver algo que é neutro inicialmente, né? Pode ser um sino, no caso dos cães de Pavlov, então batia o sino, que era neutro. Vinha o estímulo, que era a comida chegando, e o estímulo, que era a comida chegando, secretava saliva, estimulava a liberação de saliva. Então tem o que é neutro, estímulo, saliva. Neutro, estímulo, saliva. Depois de uma repetição, não precisa mais do estímulo, não precisa mais da comida, que o que é neutro dispara saliva. Isso é condicionamento. No caso do pequeno Albert, a gente tinha um rato que é neutro, barulho que estimula choro. Rato que é neutro, estímulo barulho que causa choro. Rato que é neutro, barulho que estimula choro. Depois de uma repetição, não precisa do estímulo, não precisa do barulho. O que é neutro, que é o rato, dispara o choro. Isso é o processo de ancoragem ou condicionamento. E, no caso, o que é o neutro na hora de criar a ancoragem? É o toque, é o próprio gatilho, né? Seja lá o que a gente for como criar como gatilho, mas o que era neutro é o gatilho. Então, o que a gente quer associar, no caso, né, se for uma âncora de presente, eu quero associar um toque específico a uma resposta automatizada. Bom, depois que eu faço o processo de repetição, ao criar uma ancoragem, o nosso objetivo seria eu tocar o que é neutro, que é o gatilho, e a resposta do corpo acontecer de forma 100% automatizada. Mas vamos lá, vamos lá. Eu vou dar um pulo do gato aqui para vocês. Além de dar âncora para o meu cliente, eu vou estar ensinando ele uma coisa. Gente, olha que pulo do gato isso aqui. Eu vou ensinar o meu cliente não só a tocar a âncora. Eu vou ensinar ele que quando ele for tocar a âncora, o que ele vai fazer? Ele vai tocar a âncora. Peraí. Ele vai tocar a âncora e imediatamente ele vai imaginar a fonte de recurso. Então, eu vou estar colocando um passo a mais ali. Ele toca a âncora e junto com a âncora, ele imagina a fonte de recurso. Imaginou a fonte de recurso, o que vai acontecer? O corpo vai reagir. Porque só de imaginar, processo dinâmico entra em jogo. Gente, isso vai fazer toda a diferença. Então, ao invés de só imaginar, só tocar a âncora e esperar que que a resposta de segurança dispare no corpo, não. Vou tocar a âncora e vou imaginar o local seguro. O simples fato de cada vez que eu tocar essa âncora, que eu tocar meu pulso e eu imaginar um local seguro, se cada vez que eu fizer eu for repetindo esse mesmo processo, eu vou estar condicionando o toque da âncora ao meu corpo reagir com o estado. E isso vai fazer toda a diferença para uma âncora que vai ser sustentável a longo prazo. Né? Eu acho que esse é o grande pulo do gato aqui. Bom, então, toca a âncora, imagina a situação, fonte de recurso. Você vai ensinar isso para o seu cliente como se isso fosse um bloco de informação só. Você não vai ensinar a âncora como se fosse o toque. Toca, já imagina. Basicamente, é isso aí. Tá? E aí, a gente vai colocar mais elementos dentro desse processo, tá? Mas só de fazer isso, você já vai estar facilitando que essa âncora se sustente a longo prazo, né? Por quê? Porque se ele tocar e imaginar, o corpo vai estar reagindo. Ele vai estar condicionando, reforçando as teias neurais e consolidando ela. E aí é o seguinte, pode ser que o seu cliente, imagine, saia da clínica sem tocar e tocando sem disparar. Mas, se todo dia ele for lá, toque, imagina, toque, imagina, toque, imagina, toque, imagina, vai chegar uma hora que ele vai tocar e já vai disparar sozinho. Não vai mais precisar imaginar. Só que, repetiu também, vai associar a imaginação junto com o toque. A imaginação também vai se associar ao toque. Então, a gente vai ter um processo triplo. Toque, imaginação, resposta do corpo, tudo em uma resposta apenas.
Gente, isso faz toda a diferença, porque também vai envolver a atenção da pessoa que está que tá disparando a âncora. Quem trabalha com ansiedade sabe que a atenção é uma das coisas que dispara estado do problema. Se eu jogo a atenção para a imaginação, já mudei o foco de atenção e já é um benefício a mais dentro desse processo, né? Isso vai fazer toda a diferença. Então, eu quero, ao fazer isso, o que que eu quero? Eu quero que o meu cliente continue se condicionando após o atendimento clínico e a criação da âncora, né? Então, como que eu vou fazer? Como que eu vou chegar e vou falar para o meu cliente? Eu vou chegar e vou instalar a âncora, né? Então, vamos lá, fulaninho. Vamos criar primeiro um local seguro. Ele vai criar o local seguro. Tá, a gente vai fazer um processo, fulaninho, onde você vai tocar o seu pulso e vai imaginar essa situação. Tudo bem? Tudo bem. Então, fecha os olhos. Pense no seu local seguro. Imagina ele aí agora. Toca o seu pulso. Isso, muito bem. Solta o pulso agora, sinta os seus pés, ouça a minha voz, perceba os barulhos do ambiente. Muito bem. Repete mais uma vez. Vamos lá. Imagina o seu local seguro. Toca o pulso. Isso, continue imaginando. Segurança vai tomar conta do seu corpo, solta o pulso, ouça os barulhos do ambiente e por aí vai. Então a gente vai fazer a instalação. Terminou a instalação. O que que eu vou falar? Fulano, a partir de agora você vai fazer o seguinte. Isso aqui vai ficar de presente para você, para quando você precisar usar essa âncora, ela está bem instalada. E sempre que você precisar ter esse estado de segurança, o que que você vai fazer? Você vai tocar no seu pulso e vai imaginar esse local seguro. Faz sozinho aí agora. Toca o pulso, imagina essa situação. Isso, repete, toca o pulso, imagina a situação. Você conseguiu entender, fulano? Consegui. Pronto, gente. É isso aí. Não tem muito segredo. Tá? Você só vai colocar um passo a mais ali, que na verdade vai ser um bloco de informação só que você vai estar passando para o seu cliente, né? Bom, então você vai repetir várias vezes isso para o seu cliente, treinar ele a tocar e imaginar. Basicamente é isso. E cada vez que ele fizer esse processo, ele vai estar se condicionando e reforçando essa âncora. Bom, gente, eu sentei várias vezes com os meus clientes para conversar sobre âncoras. Várias vezes com clientes que eu já tinha atendido no passado. E eu fiz essa pesquisa mesmo, eu conversei com eles e eu percebi que tinha clientes meus que há 7 anos atrás eu criei uma âncora e essa âncora ainda existe. Eu tenho vários clientes que âncora de anos e anos e anos atrás ainda existe. Ele toca, dispara a resposta. Da mesma forma, eu conversei com clientes que um mês atrás eu tinha feito uma âncora e hoje já não dispara mais. E eu fiquei me perguntando, poxa, o que acontece? Que tem gente que a âncora dura anos e tem gente que a âncora não dura nada. Eu fui entender. Eu comecei a modelar o processo de disparo de âncora dessas pessoas. E aí eu percebi o seguinte: essas pessoas que tinham essas super âncoras, essas âncoras que se sustentavam a longuíssimo prazo, elas não tocavam apenas. Na verdade, a âncora delas estava associado à fonte de recurso. Elas tocavam a âncora, vinha a fonte de recurso. Não vinha o estado direto. Às vezes vinha o estado direto. Mas o toque estava associado a uma imaginação. Percebam, gente, que o segredo aqui não é, na verdade, se focar em associar o estado. É se focar em associar o toque a uma fonte de recurso. Isso vai fazer toda a diferença quando você quiser criar uma âncora que se sustente a longo prazo. Toda a diferença mesmo, tá? Então, gente, dentro desse método botelho de ancoragem, essa é a primeira parte do processo, tá? Primeira parte, nós temos uma segunda. Se você fizer essa primeira parte, com certeza você já vai ter muitos benefícios com isso, tá? Mas vamos lá para a segunda parte. Gente, todas as âncoras que a gente instala, se você não reforçar ela, a tendência é que ela suma. Vamos lembrar, gente, que tudo que não é estimulado no nosso cérebro desaparece. Simples assim, vai sumir, né? Então, se eu quero que algo se sustente a longo prazo, eu tenho que continuar repetindo e condicionando. Uma âncora que está 100% automatizada, um toque no pulso que dispara a segurança,
Se não se associa a uma fonte de recursos, é inevitável que isso se dessensibilize com o tempo. Porque não tem condicionamento nenhum ali. Vai sumir. Não tem como isso não acontecer, né? Então, esse meu método que eu estou passando aqui para vocês, ele vai ter essa etapa aí, essa primeira etapa, de associar a fonte de recursos com gatilho, e isso vai fazer com que isso se sustente a longo prazo. E aí eu tenho a versão simplificada e a versão completa. Vocês viram a versão simplificada. A completa vai ter um passo a mais ali. Vamos entender esse passo a mais. Esse passo a mais, gente, vai envolver uma coisa: colocar um switch junto com o processo de fonte de recursos. Mas vamos lá, vamos entender um pouco mais o switch antes. Switch é uma ferramenta da PNL, na verdade é um efeito, não é uma ferramenta, né? E é um efeito que vai envolver substituição de submodalidades, troca de submodalidades, com impacto e velocidade. Impacto emocional e velocidade. Tendo troca de submodalidades, com impacto emocional e velocidade, o efeito switch está acontecendo. Bom, o efeito switch, ele é um processo que dessensibiliza também. Ele é um processo que condiciona. Quem já estudou comigo sabe que o processo de metapadrão está 100% encaixado dentro da técnica do switch, né? E switch é condicionamento, é lei de Hebb, é LTP, né? Então vamos lá, vamos só entender de forma breve. Eu não vou me aprofundar nisso porque eu acho que não convém, né? Mas switch, o que eu estou fazendo? Estou disparando o estado problema com a imagem problema, troco pela imagem de recurso. O que é o trocar? É disparar recurso, é colapsar estado, né? Disparo o problema, troco para outro recurso. Estou colapsando de novo, colapsando, colapsando. Isso aqui de imaginar problema e trocar para recurso é disparar A, B, A, B, A, B, que isso é lei de Hebb. É LTP, né? Long Term Potentiation. Então tá tudo junto, né? Tá tudo junto. Condicionamento, LTP, lei de Hebb, ancoragem, tá tudo juntinho. E aí, gente, quando a gente fala de switch, a gente fala de submodalidade, PNL, e existe um termo que a PNL utiliza, que eles indicam a gente utilizar e considerar, que é o termo submodalidade crítica. Submodalidade crítica, gente, é o seguinte: a galera da PNL percebeu que existiam algumas submodalidades que, quando elas eram alteradas, isso causaria um grande impacto na experiência da pessoa. E cada pessoa vai ter uma submodalidade crítica diferente, né? Então, tem pessoas que, se eu aumento o brilho de uma representação, isso causa um impacto enorme na experiência. Para outra pessoa, não. Para alguns, eu tenho que aumentar o tamanho da imagem. Para outros, eu tenho que deixar colorido ou focado essa imagem. Isso é o que a gente vai chamar de submodalidade crítica. Mas o que importa aqui para a gente na submodalidade crítica é o seguinte: pessoas diferentes vão ter submodalidades críticas diferentes, né? A gente não tem como adivinhar qual que é a submodalidade crítica do sujeito enquanto eu não testar. Basicamente é isso, não tem a regra, né? Então, aí tem outro pulo do gato. Tem outro pulo do gato. Apesar da submodalidade crítica ser diferente de uma pessoa para outra, existem alguns padrões e algumas coisas em comum nas submodalidades críticas. O que o Bandler e o Grinder perceberam é que existem algumas submodalidades que geralmente vão causar um grande impacto na maior parte das pessoas. E quais são essas submodalidades que causam um grande impacto? É a distância, o tamanho e o brilho da imagem. Distância, tamanho, brilho. Até porque, gente, se a gente for parar para pensar, distância e tamanho tá junto a nível de modalidade. Porque quando eu imagino algo pequeno a nível de representação, é a mesma coisa que eu representasse isso longe. Se eu representar algo grande, é a mesma coisa que eu representasse isso perto. Algo perto fica maior, algo distante fica menor. Então tá meio que junto essas questões, né? E o switch, gente, ele tem vários benefícios, várias questões interessantes, interessantes. Vamos lá, vamos entender isso no seguinte.
Quem aqui já viu as formas clássicas de se fazer switch, percebeu que existe um padrãozinho que eles colocaram ali. O que acontece, gente? No switch, o indicado, para quem vai fazer ele de maneira formalizada, na hora de fazer a troca da imagem, imaginar que a fonte de recurso está vindo na direção da pessoa e crescendo essa imagem. Está vindo na direção da pessoa e crescendo. Perceba, faz esse movimento aqui, ó. Tá? Isso já faz toda a diferença a nível de representação e submodalidade crítica. Então, aqui, já vamos colocar um pulo do gato. Quando a gente for trazer uma imagem, a gente vai fazer essa imagem ir crescendo em direção à pessoa e ficando brilhante. A imagem vai crescer brilhante na direção da pessoa. Então, vamos lá. Vamos colocar essa segunda etapa aqui. Quando eu for ensinar ancoragem para o meu cliente, eu vou ensinar ele a imaginar a fonte de recurso. Mas eu não vou só fazer ele imaginar essa fonte de recurso. Eu vou fazer ele tocar a âncora e imaginar a fonte de recurso crescendo e ficando grande na direção dele. Bem brilhante. Toca, vup, forma a imagem. Toca, vup, forma a imagem. É essa a ideia. Quando eu faço essa imagem ficar grande, brilhante, crescendo em direção ao cliente, isso é um processo de switch, isso vai facilitar que eu esteja disparando submodalidades críticas no cliente, isso vai ajudar que a gente esteja criando estados intensos no corpo do cliente. Porque é o seguinte, se eu só imagino ele, se eu só ensino o cliente a tocar e imaginar a fonte de recursos, pode ser que com o tempo ele imagine essa fonte de recursos pequenininha lá longe. Eu não quero isso. Eu quero que sempre que ele for imaginar a fonte de recursos, que ele toque, o negócio buf, cresça na cabeça dele. Fique enorme, bem brilhante, bem colorido. Então, se eu ensino tudo isso como um bloco de informação só, do tipo, fulaninho, a partir de agora, você vai fazer o seguinte, quando você precisar sentir seguro, você vai tocar e vai imaginar essa tela crescendo, zup, bem grande na sua frente. Faz aí comigo agora, toca, zup, cresce a imagem. E é isso aí, gente. Basicamente, é esse o processo. Se você tivesse a ideia de fazer a imagem crescendo, você está aumentando a probabilidade de garantir que vai ter um estado mais intenso disparando. Tá? Isso também vai fazer com que condicione melhor, que o estado da âncora fique mais intenso, e por aí vai. E aí a gente tem um outro benefício junto com isso, que é o quê? O novo foco da atenção. Cada vez que você imagina, você joga atenção para alguma outra coisa, gente. Quem tem ansiedade tem gatilho interno muitas vezes. A gente sabe que não adianta você ficar tocando a âncora de local seguro se você está exposto ao gatilho, problema. Se eu mudei, se eu fiz, sei lá, disparou meu pânico, e eu começo a fazer exercício de respiração, como uma respiração diafragmática, acalmei meu corpo, fiquei calmo, e eu imagino o gatilho de novo, o que vai acontecer? Vai disparar de novo. Eu vou ter que fazer respiração diafragmática de novo, porque meu corpo já mudou mais uma vez. O que disparou foi a atenção. Quando eu começo a jogar atenção para outra coisa, eu vou estar rebatendo em um outro ponto aqui que também vai ajudar a gente. A imaginação joga atenção para outra coisa. Bom, então a gente já deu um belo upgrade aqui nas nossas ancoragens, né? Então vamos lá. O processo que a gente vai fazer vai envolver tocar a âncora e imaginar a fonte de recurso crescendo em direção ao cliente, ficando bem grande e bem brilhante. Toca, cresce. Toca, cresce. Basicamente, é isso aí. Isaías, eu vi que você tinha uma dúvida. Você ainda tem dúvida ou quer fazer uma ponderação? Uma pergunta, Roberto. Manda. Isso é baseado nos clientes, né? Isso que eu ia perguntar para você, logo quando você citou. Você procurou investigar, né, o que estava acontecendo com os clientes que estavam muito tempo, passando anos com a Anchor. Você descobriu isso. E os Uhum. outros que passaram meses e não realmente ficaram. Era justamente isso que acontecia, Roberto? Era isso que eles não faziam isso. Mas, Isaías, vamos refletir aqui. Vamos refletir aqui. Vamos supor que eu dei uma âncora de local seguro para o meu cliente comum e ele tem pânico. Ele tem ansiedade generalizada.
Cada vez que ele ativa a âncora e dispara no automático essa âncora, por lei de Hebb, essa âncora já está sendo desfeita. Essa âncora vai sumir muito rápido, porque eu estou associando a âncora ao problema. Isso vai sumir muito rápido, muito, muito rápido. O simples fato, gente, de você estar associando com uma imagem, isso vai garantir que essa âncora não se desensibilize. Ele vai poder continuar colapsando com o estado do problema indefinidamente, porque sempre o recurso vai estar junto. Porque se não tem a fonte de recursos junto com a âncora, ela vai sumir se ela continuar sendo disparada junto com o estado dos problemas. Por quê? Seria eu disparando um toque, que vai disparar um estado X com problema. Toque, problema. Toque, problema. Vai chegar uma hora que você vai ter o toque e vai disparar problema. A âncora vai subverter. É inevitável que isso aconteça. Porém, se eu boto um recurso junto, a fonte de recursos junto, não some. Basicamente, é isso aí. Não some, porque o processo ideodinâmico entra em jogo. Então, isso vai fazer toda a diferença. Tá, então, ao fazer isso, você tende a continuar criando a âncora após o atendimento. E o seu cliente não sabe que ele está condicionando uma âncora. Porque você não precisa ensinar isso. Você só ensina o que ele tem que fazer. Toca a âncora, imagina a imagem crescendo. Toca a âncora, imagina a imagem crescendo. Repete esse ensino com o cliente. Né? Basicamente é isso. Tá. Uma tarefinha ericksoniana. Faz sentido, bem isso, Paulo. Bem isso. Gente, agora eu vou dar uns segredos aqui para vocês, tá? É o seguinte: dopamina fala de motivação, né? Muitas pessoas pensam que dopamina tem a ver com. Ai, com o. Como que é o termo que usam mesmo? Não é o reforço. Com o benefício, né, de algo, mas não tem a ver com benefício, tem a ver com a motivação a dopamina, né? Tem a ver com gerar desejo, é o que vai fazer a gente ir atrás de algo. Foi feita uma pesquisa, gente, que é o seguinte: abriram a cabeça de alguns macacos e colocaram sensores de liberação dopaminérgica no cérebro desses macacos. E aí ensinaram os macacos a ter um comportamento simples, né? Do tipo, eles apertavam, botaram um tubinho ali, nesse tubinho saía suco de maçã, bem docinho. Então os macaquinhos aprenderam que eles botavam a boquinha, sentiam o gostinho doce, e eles queriam ficar recebendo esse doce. Depois que eles aprenderam que saía suquinho do tubinho, os cientistas colocaram uma etapa a mais ali. Eles colocaram uma alavanca. Então o macaco botava a boquinha no tubinho e não saía suco. Mas quando ele tocava na alavanca, liberava suco. Então eles aprenderam que quando eles tocavam na alavanca, vinha ali o suquinho. Depois que eles ensinaram isso, eles colocaram uma etapa a mais. Qual que era a etapa? Os macacos teriam que apertar 5 vezes a alavanca e aí o suquinho era liberado. Né? Depois que eles colocaram essa necessidade deles apertarem 5 vezes, eles colocaram um elemento a mais, onde disparava uma luz amarela. Se disparasse a luz amarela e eles apertassem 5 vezes a alavanca, eles receberiam o suco. Então não dependia mais só deles apertarem a alavanca. Tinha que disparar a luz, apertar a alavanca 5 vezes, suquinho saía. E aí, depois que eles ensinaram os macacos esse comportamento, eles começaram a mapear a liberação de dopamina. E eles perceberam uma coisa: a dopamina não vinha quando eles ganhavam suco. Não. Dopamina não é recompensa. A dopamina, ela era liberada quando a luz amarela era disparada. Quando a luz amarela era disparada. Ou seja, quando a luz amarela era disparada, liberava a dopamina que fazia eles irem em direção à recompensa. Tá? Então, dopamina é o que vai reforçar, associar algo que vai me levar a ganhar essa recompensa. Tá? Dopamina fala mais dessa motivação para ir atrás de alguma coisa. E aí, perceba que quando a gente fala de motivação e dopamina, a gente está falando de um futuro. Motivação, motivo para ação, sempre vai falar de futuro, de algo que eu quero alcançar ou de algo que eu estou evitando ali, né? Então é o seguinte: se eu quero gerar desejo, motivação em alguém,
que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer uma imagem de futuro, né? Eu não vou ter desejo de ter algo que eu já tenho. Então, ponte ao futuro é dissociado, né? É sempre dissociado. E é o seguinte, se eu quero que o meu cliente que tem ansiedade generalizada nos gatilhos, que ele ficava se expondo o dia inteiro e pensando no problema e reagindo e por aí vai. Se eu não quero que ele fique se expondo mais dessa forma, o que eu faria? Eu descobriria um recurso adequado que geraria desejo para ele fazer ou pensar em qualquer outra coisa. Do tipo, a fonte ao recurso poderia ser ele indo lá, tendo resultado de um bom trabalho, né? Então, isso geraria desejo dele ir lá e trabalhar. Só que eu não sei qual é a fonte de recurso, vai variar de cada caso para caso, né? Então, a ideia, gente, é o seguinte: esse switch que a gente vai fazer, essa fonte de recurso, eu sugiro que vocês façam como uma fonte, geralmente, como uma ponte ao futuro, que vai levar o seu cliente a fazer alguma coisa mais útil, um novo foco da atenção. Então, ó, se essa âncora que você está dando de presente para o seu cliente for servir para algo muito específico, use como ponte ao futuro. Se for para algo generalizado, como eu só quero segurança, use uma fonte de recursos simples associada, como um local seguro clássico, tá? Isso que eu estou trazendo aqui para vocês é uma ideia que o John Overdorf tem, que ele chama de dopamine driver, né? Ele aplica switch buscando gerar dopamina para causar motivação com relação a algo. Porque eu não quero que o cliente fique parado olhando para o problema. O que eu quero? Eu quero jogar atenção e desejo para ele fazer qualquer outra coisa. Porque se eu jogo a atenção dele para outra coisa, ele para de se expor ao gatilho mentalmente. É essa a ideia aqui, tá, gente? Basicamente é isso aí. Tá, vamos lá. Deixa eu ver se eu tenho algo mais para falar. Essa ideia do switch da imagem crescendo, gente, como aquela que surgiu, não sei se vocês já sabem. O Bandler e o Grinder, eles estavam modelando pessoas que tinham fobias. E eles notaram que muitas pessoas que tinham fobias, elas tinham um processo interno em comum. Essas pessoas, elas imaginavam que elas tinham fobia vindo na direção delas. Eles perceberam que uma pessoa que tem medo de cobra, quando elas viam uma cobra, elas imaginavam a cobra pulando na direção delas. Ou tinham medo de cachorro, ele imaginava o cachorro vindo na direção delas. Gente, é óbvio que se tem um perigo, esse perigo pula na sua direção, isso vai disparar um estado maior. E a gente vai usar isso de uma forma propositada, gente. Isso vai ajudar a gente a disparar, a alavancar a mudança de estado pela submodalidade crítica, né? Isso vai ampliar muito a submodalidade crítica. Tá, acho que basicamente é isso. Beleza. Se você tem um cliente que você acompanha e é um cliente ativo no processo terapêutico, você pode, a cada sessão, ir estimulando o cliente a criar novas imagens ou a se lembrar de outras memórias que têm fonte ao recurso, do mesmo recurso. O simples fato dele imaginar uma fonte de recurso vai disparar o estado, e pela memória dependente do estado, vai ser fácil trazer outras lembranças que contêm esse mesmo recurso. Então, se eu quero trazer outras lembranças que têm o mesmo recurso, basta disparar o recurso. Vai ser muito mais fácil. Regressão acontece assim, ó, pela memória dependente do estado. Então, você quer dar um upgrade a mais, só que isso é para caso muito específico, para quem é muito engajado. Ensine esse cliente a ficar se lembrando de várias situações e não de uma só. Tá? Mas eu digo que isso é algo muito específico, gente, porque é o seguinte: como Isaías disse, a maior parte dos clientes não se engaja nas tarefas e não aplica as ferramentas que a gente vai ensinar. Nós, como hipnoterapeutas, a gente se ilude. A gente se ilude de que você vai ensinar estimulação bilateral, que você vai ensinar visão periférica, que você vai dar uma âncora de local seguro e a pessoa vai usar. Não usa. A maior parte das pessoas não vai usar. 10%, e olha lá, de clientes que vão estar utilizando essas ferramentas na vida real. Até porque, gente, é o seguinte: o problema é um transe tóxico, é um automatismo. Quando o gatilho dispara, você está disparando uma teia neural no automático. O seu cliente vai entrar num processo automático, vai disparar, ele vai perder tomada de decisão e só vai reagir.
são poucos os clientes que têm realmente a habilidade de enfrentar, de tomar consciência que o problema está acontecendo e querer mudar o problema. Geralmente, gente, a gente vai dar âncora para o cliente e você vai testar para ver se esse cliente se engaja e aplica as ferramentas de psicoeducação. Então, assim, ó, já sugiro, perceba se o seu cliente engaja ou não. Se não engaja, não gasta tempo com isso. Se engaja, aí que você faz. E estimula mais, tá, gente? O cliente que se engaja vai fazer toda a diferença fazer algo do tipo. Toda a diferença, tá? Lembre-se que o cliente, quando o problema está, quando o problema dispara, ele perde tomada de decisão. Ele entra no transe tóxico e se esquece de mudar o problema, tá? Então, é para casos específicos. E aí, já dou a reflexão. Eu tô olhando quem está assistindo essa aula aqui. Todos vocês, eu sei que dominam muito a hipnose, uma grande maioria é hipnoterapeuta, e eu pergunto, qual foi a última vez que você disparou uma âncora em si mesmo? Se você que é hipnoterapeuta não faz, cara, imagina o seu cliente. Basicamente é isso aí, gente. Então, assim, ó, a gente tem ferramentas maravilhosas, mas a gente não pode se iludir que isso aqui é de fato mágico, mas não é como a gente acha que é, não, tá? Ah lá, Michele, eu acho que não. Bem isso, Michele. Eu também não uso tanto. Eu uso, mas eu não uso tanto quanto eu gostaria. O Yuri Molina disse que usa bastante. Ah lá, o José Hamilton disse o seguinte: eu gosto de usar âncora de auto-hipnose e percebo que os resultados são muito bons. Agora eu vou poder melhorar ainda mais as minhas ancoragens. Parabéns. Ô José, faz com você isso aqui, tá? Eu sugiro você testar com você esse processo de ancoragem. Gente, eu comecei a aplicar em mim, isso é maluco. É maluco porque tá condicionando. Né? Tá condicionando. Boa pergunta. Ah lá, o Paulo falou, faço parte dos 10%. Hoje eu usei. É difícil ser parte dos 10%. Né? Fala, Paulo, pode desmutar aí. Roberto, você comentou, então aumenta a ideia é aumentar a imagem, Uhum, uhum, mas a ideia então seria o aumentar a imagem ou o aumentar a submodalidade? Por exemplo, se a pessoa for auditiva, se a pessoa for sinestésica, ou tocar mais no próprio corpo, a ideia é por ser visual ou a ideia é por aumentar? Ou tá. é alguma outra coisa? Eu coloquei a ideia da imagem crescer e ficar brilhante, aumentar, porque isso de forma generalista vai bater melhor na maior parte das pessoas. Eu botei isso aqui de uma forma em caixinha, porque eu tenho pessoas que têm dificuldade de ser criativos. Você que eu sei que é uma pessoa criativa, Paulo, você pode estimular e descobrir a sua modalidade crítica e trabalhar especificamente com a sua modalidade crítica do seu cliente. Não precisa fazer a imagem crescer, não. Entendi. Tá? Basicamente é isso. Eu botei essa ideia da imagem crescer e ficar brilhante porque vai bater na maior parte das pessoas. E aí tem muita gente que não consegue calibrar bem, nem sabe que é a sua modalidade crítica direito, né? Então eu coloco o padronizado aí. Basicamente é isso. Então, assim, não fiquem presos ao meu método. Eu espero que vocês compreendam o porquê que eu estou colocando isso aqui. Tá? Fale, Isaías. Eu não sei se eu vou mais além do que estão falando aí de âncora, mas assim, Hum, Roberto, as situações na vida das pessoas, elas vão surgindo e cada vez que ela não sabe lidar com as coisas, vai ficando. E aquilo vai uhum, se tornando, vamos dizer, um trauma pequeno, grande, médio, sei lá. Então vai ficando, né? E uhum, agora você falando isso, veio um insight rápido. Tipo, eu tenho uma palestra dia 2 agora de dezembro, para fazer sobre hipnoterapia e hipnose. Psicoterapia e uhum, hipnose. Então, cada vez que eu penso na situação, vem de uma maneira. Umas uhum. vezes, umas vezes me dá muita motivação, muita coragem, muito incentivo de chegar lá e arrebentar. E é interessante, o contrário acontece também. Me faz recuar, ficar acuado e com medo. E Uhum. interessante que se eu não mudar isso logo e saber como lidar com a situação e Você vai se chegar no condicionar. momento e não realmente arrebentar como realmente pretendo, né? Fazer do jeito como eu quero, assim como eu estou aqui falando para vocês, eu vou ficar com um trauma, vou ficar com algo muito gravado comigo. Então, é assim.
como você está falando, colocar as âncoras nos clientes, assim, tocar na âncora, fazer com que ela se aproxime rápido e tal, e vai instalar. Então, assim como isso acontece, a gente tem que fazer no nosso cotidiano, no nosso dia a Uhum. dia. E é assim que cada vez mais que eu penso nessa palestra, cara, eu procuro realmente pensar nesse lado positivo, porque senão, velho, é mental nesse dia. E olha que eu É estou bem imaginando. isso mesmo. O duro é, o pensamento vem no automático. E são pensamentos diferentes mesmo. Não adianta. É, a gente O lance é tem o que foco, procurar né? recursos. Isso, a gente tem que procurar recursos, como agora no curso com você, olhando, vendo e aprendendo essas âncoras, o modo como trabalhamos, como temos que trabalhar, não só com o cliente, mas com a gente mesmo. E isso Uhum. é muito, muito essencial, porque assim, a gente trabalhando com a gente mesmo, percebendo como são os gatilhos, que a gente está criando e colocando na gente, facilmente depois a gente vai saber colocar no cliente. Eu acredito assim, Verdade. né? Concordo com você. Concordo. Realmente, é isso aí. E, gente, é o seguinte: existem estratégias para engajar o cliente. Com relação à âncora, eu não vou ficar me aprofundando em muitas estratégias, eu vou dar uma estratégia para você. Diz para o seu cliente o seguinte: eu quero que você faça essa tarefa de instalar âncora. Isso aqui está funcionando aqui, você vai fazer desse jeito. Você vai aplicar isso uma vez por dia. E na próxima sessão eu quero que você me explique como que foi a sua experiência e você faça na minha frente e mostre para mim. Se você não tiver feito, não vem para a sessão. Você vai vir, vai me ligar 2 dias antes para confirmar a sessão comigo. Tá? Bota a sessão em jogo. Fala, ó, você vai perder sua sessão. Tá? Como tem engajamento financeiro, isso vai ajudar a pessoa a se engajar. Com certeza vai vir mais comprometimento. Coloca o processo terapeuta em jogo e a sua relação com ela. Olha, eu estou aqui, estou investindo meu tempo em você, eu acredito que você pode mudar, mas eu estou confiando que você também vai se engajar. Estou fazendo a minha parte. Bota isso em jogo. Isso com certeza vai te ajudar. E aí é o seguinte, gente, um recurso generalizado é legal, ajuda, mas nem sempre em todos os contextos. Então, assim, se for uma ansiedade generalizada, bota segurança. Tá? Mas se for algo específico, usa ponte ao futuro, o dopamine driver. Tá? Do tipo, meu problema é para trabalhar, Roberto. Então cria uma fonte de futuro poderosa, que vai gerar motivação e desejo de ir lá e fazer esse negócio. Tá? Fala, Paulo. Olá, tudo bem? Eu estava sem som, não estava te Tudo bom? ouvindo. Tá, tá. Tá ouvindo bem agora? Agora estou. Muito bom, seja bem-vindo. Muito obrigado. Tá, outra coisa, gente. Âncora é meta padrão. Se você não está colocando uma fonte de recurso na âncora, você também vai dessensibilizar o gatilho da âncora. Cada vez que o seu cliente usar uma âncora no cotidiano, ele está colapsando e está associando o toque ao problema. Tá? É inevitável que uma âncora suma se não vier com fonte ao recurso junto. Basicamente é isso aí, gente. Ah, alguma outra dúvida, alguma outra questão ou ponderamento, gente? Manda aí. O José Hamilton falou: eu peço para os clientes para usarem a âncora de auto-hipnose 5 vezes ao dia durante uma semana. Caramba, 5 vezes ao dia, José. Isso é engajamento. E é inevitável que fique forte, né? É inevitável. 5 vezes por dia é inevitável mesmo. Gostei, gostei. Bom, gente, alguma outra dúvida ou questão? Ah lá. O Yuri falou: essa forma de ancoragem é muito parecida com âncoras em símbolos religiosos ou herméticos. De fato, é muito parecido mesmo. Né? Porque o símbolo ele já dispara o estado, né? Então a gente deve trabalhar com símbolos. Eu acredito muito nisso. A ideia da hipnose é sempre gerar respostas associadas, respostas automáticas, mas a gente tem que fazer isso com propósito, né? Com propósito. Bom, gente, lá, o Yuri falou, a pessoa está com medo e faz o sinal da cruz como forma de proteção. Verdade, isso é uma âncora, né? E por que que vai funcionar mais um sinal da cruz? Porque o sinal da cruz já remete a um símbolo, uma resposta específica, né? Já tem a fonte de recurso junto. Né? Bom, gente, acho que basicamente é isso. Agradeço a presença de todos vocês. Se você me assistiu até agora,
Convido você a dar um like nesse vídeo, a se inscrever para você continuar acompanhando aqui as nossas aulas. Essas aulas, elas acontecem toda semana de forma aberta e tem pessoas que estão aqui acompanhando comigo. Se você quer acompanhar junto, participa aí. Entra no nosso grupo, o link de acesso ao grupo está na descrição. E é isso aí, um grande abraço e até mais!